Este conflito tem o potencial para se transformar em uma nova guerra dentro do continente africano. Quase 11 milhões de pessoas obrigadas a abandonar suas casas. É a guerra no Sudão. Cresce a tensão entre Ruanda e a República Democrática do Congo. O grupo rebelde tomou uma das mais importantes cidades nesta região fronteiriça para uma possível ação militar contra a Nigéria. Tem muitos movimentos que estão sempre fazendo guerra no nosso país, porque essa parte tem muitos minerais mais importantes na vida. Bom, a gente vê diversas notícias sobre países, distantes como Israel e Gaza, mas não tanto sobre esses conflitos que acontecem na África, Foram as dúvidas da Clara, do Duca, da Silvia Paulino. Por que não é dada tanta visibilidade, então, a esses conflitos? Gente, sim, porque são pobres, São tidos como pessoas pobres e, infelizmente, a mídia não dá importância, não dá valor, não observa aquilo que atinge quase que exclusivamente os pobres. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando a nova temporada do Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Neste primeiro episódio, a Melvina Araújo, docente do campus Guarulhos, conversou com a gente sobre os conflitos que acontecem no continente africano. As principais causas, as consequências. E será que tem solução? Conflitos na África. Este é o nosso tema de hoje. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Professora Melvina, seja muito bem-vinda ao podcast Pode Ser Ciência. Bom, eu gostaria que, para iniciar, a senhora fizesse uma breve apresentação sua, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, tanto aqui na Unifesp quanto antes. Muito obrigada, Juliana, Rosângela, pelo convite. É um prazer estar aqui no Pode Ser Ciência. Tenho uma graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo em Antropologia. Tenho um pós-doutorado também pela USP, SEBRAP, a École d'Haute Étude en Sciences Sociales e o Unicamp. Entrei na Unifesp em 2008, num concurso de teoria antropológica. Dou aulas na graduação e na pós, com disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas, uma optativa que se chama Mudança e Poder na África Contemporânea. Professora, o que é guerra civil? Não há um consenso exato sobre o que é guerra civil. Geralmente são conflitos entre dois grupos, duas facções, no mesmo território, no mesmo estado. Aí começa a complicação. O que é um estado? O que é um estado-nação? E por que essa complicação? É comum que as pessoas atribuam essa noção de Estado-nação para países que não necessariamente se encaixam nos parâmetros do que é a definição de um Estado-nação, que requer alguns pressupostos fundamentais. Primeiro, o que é nação? A nação, numa definição mais clássica, a nação pressupõe um povo, uma língua, uma identidade e um território. E isso, quando se aplica ao continente africano, vira uma confusão. Porque com a imposição desse conceito de Estado-nação, no processo de independência dos países africanos, das potências colonizadoras, esses grupos que assumiram o comando do Estado, eles, na maioria das vezes, eles estão tentando criar uma nação. E essa tentativa de criação de uma nação, essa é uma herança do Estado colonial, mas que não dá muito certo, porque é uma imposição de uma concepção de governança que não não é aceita por todo mundo, não é sequer compreendida por essa população que vai ser governada. Então, por isso que é meio difícil dizer o que é uma guerra civil, porque a própria concepção de guerra civil, ela está ancorada numa concepção do que é o civil, que parte de uma noção do que é Estado, do que é nação. Como que surgem as guerras civis? Acho que não tem uma resposta única, As guerras civis podem surgir por várias questões. Teria que olhar caso a caso para entender por que surgem, mas de uma forma geral, elas vão surgir porque tem algum descontentamento. Tem sempre algum grupo, alguma facção, ou uma parte dessa população que está descontente por alguma coisa, porque perdeu direitos. E, geralmente ela está ligada ao acesso a bens de uma forma mais ampla.
não só bens materiais, mas status, a possibilidade de participar na definição das regras, na definição do que vai ou não vai ser feito. Enfim, se você for pegar uma lupa e ver onde estão os conflitos e o que tem ali, você vai ver, tem minérios, tem petróleo, tem as tais terras raras. É uma tragédia quando se descobre que tem petróleo, que tem diamante, que tem esmeralda, que tem cobalto, sei lá o quê, nos lugares, porque aquilo vira um lugar de cobiça por muitas empresas. Um ponto que é bastante importante, eu acho que no início das guerras civis, é a questão da comunicação. Porque quando a gente observa esses conflitos mais violentos, todos eles têm um ponto comum, além dessa questão do acesso a bens, que é como você joga uma parte da população contra outra parte. Então, a gente tem, por exemplo, o uso do rádio. O rádio no continente africano é algo muito difundido, que tem um alcance nos lugares mais remotos. Então, você começa a emitir mensagens dizendo que um determinado grupo fez determinadas coisas, tem determinadas características, etc. Então, você vai criando uma raiva, um sentimento negativo de uma parte da população contra outra parte, ou vai transformando essa parte da população em algo objeto. Vai desumanizando essa parcela da população. Isso acaba, ao longo do tempo, criando conflitos que podem gerar guerras civis, guerras internas, conflitos armados. Para citar um que é conhecido de todo mundo, se a gente pensar no genocídio de Ruanda, foi basicamente criado, forjado, fomentado pelo rádio. Era um projeto de Estado, né? O Abiyaama fez isso propositalmente, né? Porque ali era uma questão muito, muito anterior, de jogar Hutus contra Tutsis desde os belgas. Os belgas é que inventaram uma teoria maluca de que os Hutus eram bantus originários daquele lugar, enquanto os Tutsis eram nilotas, vinham do Egito, e semíticos, não sei o quê. Enfim, eram populações que, de um ponto de vista de uma classificação evolucionista, eram consideradas mais evoluídas que os bantus. Então, eles começaram a dar uma série de privilégios a esses que eles consideravam os Tutsis, que aos Hutus. Então, isso aí já começou a criar diferenças entre esses dois grupos, tornando uns, entre aspas, mais civilizados que outros, ou mais próximos a esse ideal de civilização. Mas Tutsis e Hutus já existiam em Ruanda, nesse território que foi no reino de Ruanda, antes da chegada dos belgas. Sim, existia, mas o que era? Tutsi e Hutu não eram categorias étnicas, eram categorias de classe. Ou seja, Tutsi eram aqueles que, digamos, eram uma certa aristocracia, que estava mais próxima das esferas de comando, junto ao reinado. E Hutus estavam mais na plebe, né? Digamos, que não participavam dessas esferas de governo. Mas eles podiam subir ou descer. Se um Hutu conseguisse chegar a essa esfera de governo, ele passaria a ser Tutsi, e vice-versa. Os belgas acabaram transformando uma categoria que era relativa a quem fazia parte das esferas de comando para uma categoria étnica. Terminado esse período colonial, a vinda da independência, essa questão continua. Como esses grupos são financiados? Porque eles precisam de armamentos. A gente tem um armamento da população civil que começa nos movimentos independentistas. Então, a gente tem as grandes potências, as colonizadoras, que armaram, sim, boa parte da população civil para lutar ao lado delas contra os grupos independentistas. Então, você tem isso em todos os lugares do continente africano inteiro. Isso gerou muito conflito. Mesmo depois do final oficial dessas lutas, o potencial de violência continua ali. Isso já desde os anos 60, 70, 80, tem essa questão dessas armas que vieram desse processo. Essas armas vêm de muitos lugares. Depende de quem são os interessados, quem está disputando aquele recurso ali. Então,
Então, você tem arma que vem da antiga União Soviética, da Rússia agora, tem armas que vêm dos Estados Unidos, tem armas que vêm da França, tem armas que vêm do Irã, de Israel. A máfia italiana também atua nesse mercado de fornecimento de armas. Não são necessariamente estados, né? Não são necessariamente chefes de estado, mas tem aí empresas que são sediadas em determinados países e que fornecem armas porque eles têm interesses em explorar determinados recursos naquela região. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Bom, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas no Instagram. Os países do continente africano tiveram uma independência tardia, né? E o João Marcos Oliveira, ele quer saber se há relação entre esse fato e os conflitos que acontecem. A independência tardia é também relacionada ao fato de que a colonização foi bem posterior à colonização das Américas, por exemplo. No continente africano, a colonização é basicamente do século XX. Você tem um finalzinho do XIX, com a Conferência de Berlim, etc. Então, as últimas independências, digamos, do continente africano foram na década de 70. Então, acho que não tem uma relação direta com a independência tardia. Acho que tem uma relação direta com o fato de que a gente tem uma parte do mundo que explora outra parte do mundo. A senhora já chegou a comentar aqui sobre os recursos, da exploração desses recursos, né, os recursos naturais. Queria que a senhora explicasse melhor qual, então, é o papel dessa exploração dos recursos nesses conflitos que estão acontecendo na África. Elas são as criadoras desses conflitos. À medida em que você localiza esses recursos, às vezes esses recursos estão no subsolo de um lugar em que tem gente vivendo ali. Então, o primeiro passo é retirar essa população que vive ali, que é o que eles fazem. Então, eles expulsam essa população. Expulsar essa população desse lugar assim, é de uma violência monumental. Não só pela violência em si, você vai ser expulso da sua própria terra, do seu próprio lugar, da sua casa, do lugar em que você produz a sua vida, em que você tem as suas roças, que você, enfim, faz tudo isso. E essas pessoas, quando são tiradas desses lugares, elas são enviadas para umas casinhas, umas vilinhas, que elas chegam lá, elas não sabem nem o que fazer com aquilo. Porque são populações que vivem da agricultura, que dependem da sua roça, elas não têm mais roça. Elas vão ter que comprar comida, mas comprar comida com o quê? Elas não têm dinheiro. E além disso, antes disso, elas produziam comida que ia para as cidades. Agora elas vão para as cidades, elas vão comprar comida de quem? Porque não tem produção de comida. Isso gera muita violência. E nisso entram os grupos armados, que estão vinculados a esses interesses, que coagem essas populações. O que é a nossa noção de democracia? Ela dá conta do quê? Ela põe limites na exploração? Não põe. Então a gente precisa ampliar, do meu ponto de vista, ampliar a nossa noção de democracia. Precisa incluir também uma distribuição mais equânime dos recursos. E isso não sou eu que estou inventando, não estou criando nada, não é nada novo, mas a gente tem, por exemplo, o Manifesto Convivialista, que foi um manifesto feito por um grupo bastante grande de intelectuais, né, do mundo todo. A proposta é de que a gente estabeleça mundialmente um limite mínimo de riqueza, ou seja, ninguém pode ter menos que isso, que são as condições de subsistência básicas, e ninguém poderia ter mais que um certo teto. Você teria algumas diferenças aí entre a quantidade, digamos, de bens que você pode ter, mas você não poderia ultrapassar um certo teto. A gente tem no mundo uma quantidade finita de recursos. Então, se eu pego mais para mim, eu vou tirar de vocês. Eu queria saber essa questão, né, que você comentou de ter o teto ali, né, da exploração e essa questão dos recursos. Não é uma utopia achar que esses países eles vão entrar no acordo e falar, vou parar de explorar aqui porque, enfim, para acabar com a guerra. Utópica eu sou, mas ingênua também não. Achar que os países vão parar de explorar aqui, não vão dizer isso. Nenhum explorador vai dizer, eu vou parar de explorar. Eu não tenho nenhuma esperança de que eles entre si vão resolver, olha, nós estamos sendo muito malzinhos, vamos então agora reduzir um pouco da nossa exploração. Não acho que eles vão fazer isso.
Eles podem fazer isso em alguma medida se eles começarem a perceber que eles subiram tanto o sarrafo, a exploração está tão grande que a coisa está se virando contra eles. Bom, continuando aqui com a participação dos nossos seguidores, o Fidelis, ele quer saber sobre as influências dos países europeus e dos Estados Unidos nesses conflitos. E a Monique Salva quer saber se esses conflitos são provocados e alimentados por algum país. Por países, não. Assim, não diria que se trate de políticas de Estado. Você tem figuras que são europeias, americanas, etc. Temos atores aí que participam ativamente, que são também árabes, enfim, de outros países, que atuam ativamente aí no fomento desses conflitos. Agora, seria irresponsabilidade dizer que isso se trata de política de Estado. E o Igor, ele quer saber qual que é a posição adotada pelo Brasil perante esses conflitos. O Brasil é conhecido mais por tentar apaziguar certos conflitos, né? Não vejo o Brasil atuando nesses conflitos. Ainda continuando com a participação dos nossos seguidores, o Samuca quer saber o que a universidade faz ou pode fazer em relação aos conflitos. O que a gente faz ultimamente é tentar entender esses conflitos, como eles acontecem. No nosso caso, né, no caso do GEMA, no caso da Unifesp, aqui que nós temos o GEMA, nós temos pesquisadores que estão trabalhando, fazendo pesquisas em locais que têm conflitos. Então a gente tenta compreender o que está acontecendo, né, e como essas coisas vieram a acontecer, as dinâmicas locais estão se dando nesses momentos e nós tentamos produzir conhecimento sobre isso. A gente não consegue ir além disso. Você falou agora, né, do Grupo GEMA. Eu queria só pedir para você explicar o que significa a sigla e explicar como ele nasceu, qual que é a intenção, quando que ele nasceu. GEMA é Grupo de Estudos sobre Mediação e Alteridade. O GEMA nasceu em 2008 com um primeiro projeto de pesquisa que era sobre alteridades, criação de alteridades, né? A gente trabalhava naquele período em alguns contextos brasileiros e contextos africanos. Posteriormente, nós acabamos nos concentrando mais em conflitos africanos, mas nós temos também no GEMA uma pesquisadora que trabalha sobre Bósnia, e nós atuamos elaborando e executando projetos de pesquisa, formando pesquisadores, tanto a formação em nível de iniciação científica, quanto de pós-doutorandos, de doutores. Temos já no GEMA pessoas que começaram na IC ou no TCC e estão agora no pós-doutorado. No GEMA nós desenvolvemos também ações de extensão, como palestras, cursos voltados à formação de professores. O GEMA está aberto, né? Está à disposição. Nós sempre acolhemos os interessados em participar do grupo. Se alguém tiver interesse em saber sobre nossas pesquisas, o que a gente faz, por favor, não hesitem em nos procurar, né? Pode procurar no nosso Instagram, gema.unifesp. Eu vou fazer a última, que eu sei que você tem a resposta para ela. Ou não. O que fazer para acabar com esses conflitos? Uma grande revolução. Os meus alunos vão adorar ouvir isso. Eu preciso mexer com quem fomenta esses conflitos, ou seja, com esses que são os grandes interessados em explorar esses recursos. E aí, gente, nós todos temos uma certa responsabilidade. Por exemplo, a maior parte desses recursos vai servir para quê? Para esses celulares, né? Então, quando a gente for ficar trocando de celular a cada modelo novo que sair, vamos pensar um pouco se a gente precisa realmente do modelo mais recente. Nós temos um poder individualmente pequeno, mas se juntar a gente tem um poder grande. Preciso ver de onde vem esse recurso, como é que ele é produzido, quem que é explorado para fazer isso. Se a gente começar a mudar o padrão de consumo, a gente vai colocar aos poucos um freio nessa exploração. E ao fazer isso, você vai reduzir a formação desses conflitos. Professora, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece, foi muito importante essa conversa que a gente teve hoje. Sou eu que agradeço a oportunidade. Precisando, estou à disposição.
Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Conflitos na África. Este foi o tema de hoje no Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler no nosso próximo episódio: cidades e desastres naturais. A gente vai saber como o clima interfere nas cidades. Quais delas estão no mapa do risco climático, o que a gente pode fazer para se prevenir e o que as pesquisas indicam para os próximos anos. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube, youtube.com/unifespoficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Heipert, Jean Silva, Loiane Villefort, Reinaldo Jimenez e Zay Sichen. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.